Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma das HQs mais desafiadoras que eu li nesse ano de 2022. Eu estou falando de Stray Toasters, ou Torradeiras Assassinas, como queira. Esse é um quadrinho da editora Conrad, produzido pelo aclamado ilustrador, desenhista, criador Bill Sienkiewicz, ou Bill 520 para os íntimos. Mais detalhes depois da vinheta. Uma das propostas para o ano de 2022 aqui no canal Poptopia era ler alguns materiais, algumas HQs fora do circuito do mainstream, né? Dos grandes títulos de Marvel, DC, super-heróis. E com o intuito de manter essa iniciativa, eu me aventurei nos últimos dias em encarar esse Stray Toasters, um HQ completamente experimental, que a editora Conrad traz aí para o público brasileiro, depois de muito tempo esse material sendo lançado aqui. Originalmente esse é um material lá dos anos 80, que chega em uma edição de 224 páginas, com uma capa cartão e um acabamento espetacular, um trabalho editorial assim impecável, né? Essa é uma edição que inclusive eu acho que deve ter sido extremamente desafiadora para os editores produzirem. A gente tem um trabalho de muita criatividade, de muita força e de impacto visual. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a minha percepção é de que esse quadrinho, na verdade, é uma grande galeria de arte do Bill Sienkiewicz. Não vou saber pronunciar esse sobrenome, por trás de uma história. E sobre o que é essa história, Daniel? A história de Stray Toasters é uma história que a gente vai conhecer um detetive aposentado, e ele foi, de certa forma, incriminado por algo que ele não fez, por um crime que ele não cometeu. E no meio da história a gente vai, no comecinho ali, em algum momento da história, a gente percebe que ele vai ser solto. Para quê? Para investigar uma série de crimes, de assassinatos que estão ocorrendo contra mulheres e crianças. Então, esse cara ele sai da cadeia, que na verdade é uma instituição meio que psiquiátrica, para investigar alguém que deve ser ainda mais perigoso do que a sociedade achava que ele próprio era. O que torna esse quadrinho extremamente diferente e interessante do ponto de vista de leitura é que ele tem uma série de linhas narrativas distintas. São diversos personagens contando, não sei se a mesma história, mas os mesmos episódios em pontos diferentes, pontos de vista diferentes, né? Aqui a gente tem uma tentativa extremamente ambiciosa de promover uma experiência narrativa através do quadrinho completamente diferente. Não é linear, não é regular, não é comum, é totalmente o oposto disso. E assim, é extraordinário você ver a capacidade criativa de um artista e ser completamente livre, né? Ele tá aqui realmente, você deixa o cara e fala assim, faz filho, brilha, e ele fez aquilo que ele considerava melhor. Se você já leu Sandman, a Casa das Bonecas, e desejou ali mais ou menos que os personagens tivessem algum sentido mais encaixado naquelas obras do Dave McKean, por exemplo, talvez essa seja uma história que mais tenha, não referência, mas que se aproxime daquilo que foi feito lá em Sandman. Então, eu realmente gostei bastante da experiência de ler esse quadrinho, mas eu digo para você que não é um quadrinho fácil de ser lido, porque você precisa prestar muita atenção
nas trocas de pontos, quem está falando daquela vez, quem que é. É um daqueles livros que você termina e pensa, eu vou precisar reler. Por quê? Porque talvez você tenha deixado passar alguma informação e a releitura vai te garantir aí um enriquecimento da sua experiência, né? Se você for pesquisar reviews e comentários sobre essa obra fora, mundo afora, e as pessoas que já tiveram a oportunidade de ler nos anos 80 ou as novas edições mais recentes, você vai ver que todo mundo foca muito em falar da arte, justamente porque essa HQ ela te proporciona essa armadilha. Ela é tão selvagemmente ilustrada, porque não tem outra forma de classificar as páginas que o Bill faz aqui. Ela é tão rica do ponto de vista visual que, se você não se atentar, você não vai conseguir juntar as peças dos diálogos, das falas e das narrativas, de tão lindo que são alguns dos desenhos, de tão assustador que são outras das páginas. Então, assim, é um tipo de quadrinho que você vai precisar usar muito a sua visão, mas em alguns momentos colocá-la ali de lado para você focar no que está escrito também. Então, mais do que uma graphic novel, é uma experiência literária extremamente interessante e muito satisfatória, apesar de que com certeza eu ainda farei uma segunda, uma terceira releitura, porque deve ter coisa que eu deixei passar batido. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom, mesmo aqueles mais estranhos. E esse é o nosso assunto aqui. Forte abraço e até a próxima!